queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinto domingo do tempo da Quaresma. O último domingo antes de entrarmos na Semana Maior dos Cristãos, que é a Semana Santa. Com o próximo domingo nós abrimos com o Domingo de Ramos. E falando em Semana Santa, nós como cristãos devemos vivenciar a Semana Santa, com todos os seus momentos. Não podemos ficar somente no Domingo de Ramos, olhando para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Precisamos caminhar com Ele um pouco mais. Não podemos ficar somente na ceia. Precisamos caminhar com Ele um pouco mais. Sabemos que muitas vezes nos identificamos com a dor e o sofrimento de Jesus diante das circunstâncias da vida. Mas não podemos ficar somente na morte de Jesus. E muitos de nós ficamos apenas na morte de Jesus. Precisamos celebrar a Páscoa. Precisamos ser atraídos por Jesus. E ele fala no Evangelho de hoje: quando eu for elevado da terra. São dois momentos que Jesus é elevado da terra. O primeiro nos traz a salvação, e o segundo é para nós a certeza da eternidade, já que com a sua paixão, morte e ressurreição, a salvação significa para nós vida nova, dom de Deus. Então, na segunda elevação de Jesus à terra, que é a sua ascensão, a primeira é a cruz, a segunda é a ascensão. A primeira é a certeza da salvação, a segunda
é a certeza de que vamos participar da sua vida, que com Ele a nossa vida se torna vida eterna, porque dele recebemos a salvação. Portanto, não podemos ficar somente na dor, no sofrimento, na morte de Jesus. Cristão verdadeiro, autêntico, celebra o mistério pascal completo. A ceia, a paixão e morte, mas ressuscita com Jesus. Porque Jesus ressuscitando, Ele não está mais no túmulo. Ele não está mais no sepulcro. E às vezes buscamos soluções para a nossa vida nos sepulcros que nós nos colocamos, os sepulcros dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas limitações, dificuldades, dos nossos pecados, e queremos buscar encontrar Jesus nestas situações. A voz que vem do céu neste evangelho diz: eu glorificarei o meu nome. E o nome de Deus se torna visível para nós na pessoa de Jesus. A pergunta que devemos fazer: nós queremos participar desta glorificação? Aí a liturgia de hoje vai apontando para nós situações que vão fortalecendo o nosso compromisso com Jesus, vão fortalecendo a nossa vivência de fé. A primeira leitura, livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus para ser voz de Deus nos reinos de Israel, no reino de Israel. Ele percebe o comportamento do povo de afastar-se de Deus e de resistência aos apelos que Deus fazia por meio da voz profética. Nada muito diferente da realidade que vivemos, que percebemos um mundo que vai se afastando de Deus cada vez mais. Aí vemos correntes, ideologias empunhando a bandeira do Estado laico, do ateísmo. Tudo bem, o Estado é laico, mas se olharmos a história, ela é marcada profundamente pela ação de Deus na vida da humanidade. E vemos um povo como Israel se afastando do Senhor, se distanciando dele. Mas qual era o motivo? De tantos motivos, tinha o principal, que era o motivo raiz. O povo se esqueceu da primeira aliança. A primeira aliança foi feita quando o povo caminhava no deserto, depois de ter saído do Egito para a terra prometida. E Moisés, no Monte Sinai, ele recebe de Deus as tábuas da lei. O povo vibra, o povo se alegra, o povo faz uma grande festa, a tenda da arca do Senhor, carrega a arca do Senhor à sua frente. Mas tem um detalhe: esta aliança, ela foi baseada na lei de Deus. Deus deu as orientações de como esse povo devia viver. O que prejudicou a aliança foi a resposta humana, as limitações humanas, a limitação do entendimento. O povo não entendia, o povo tinha dúvidas, e nas dúvidas, no não entender a situação, o povo não conseguia viver. Tinha as orientações, mas não tinha o entendimento para a vida. E uma coisa é verdade: em todas as situações que se passa na nossa vida,
sejam elas boas, sejam elas não muito boas, a nossa tendência é buscar o entendimento daquilo que está se passando. E é um direito nosso de entender o que acontece conosco. Porque quando nós entendemos o que se passa, nós sabemos nos posicionar melhor. Porque quando a gente não entende, nós vamos tirando conclusões ao léu, segundo os nossos achismos. E vivemos, talvez de uma maneira totalmente equivocada, aquilo que está se passando. O povo de Deus foi um exemplo disso. Viveu a primeira aliança de maneira totalmente equivocada da vontade de Deus. Deus, por meio do profeta, fala: vou fazer uma nova aliança com esse povo. Mas essa aliança não estará na sua memória, e sim gravada no seu peito, no seu coração. E só guardamos no coração aquilo que nós amamos. Quando a gente não ama, a gente guarda na memória, se torna lembrança. Mas quando a gente ama alguma coisa, quando a gente ama alguém, a gente vive em prol daquilo que a gente ama. O nosso Deus não é tão amado porque Ele não é entendido, porque não o gravamos no nosso coração. E a nova aliança que Ele fala que vai concretizar, que vai ser gravada no nosso coração, é a aliança da cruz, é a aliança por meio de Jesus, que diz: quando eu for elevado da terra, trairei todos a mim. Mas para ser gravada no nosso coração, o Evangelho nos dá uma indicação: precisamos ter o mesmo desejo que teve um grupo de gregos no Evangelho de hoje. Eles estavam em Jerusalém, se preparando para a festa da Páscoa. Esses gregos eram um grupo recém-convertido à religião do Deus único e verdadeiro, a religião dos judeus, e foram para o templo, para a festa da Páscoa, não para fazer negócio, mas para adorar a Deus. Porém, eles estavam percebendo que essa religião era insuficiente, que faltava um algo a mais. O que faltava? Ser gravada no coração. Ou seja, despertar na pessoa o amor incondicional a Deus. Eles pedem para 2 apóstolos, Filipe e André. Interessante esses 2 apóstolos, que eram, no grupo dos 12, os 2 que tinham nomes gregos, de origem grega. E eles pedem para Jesus. E diante do pedido, Jesus faz um discurso. Agora chegou a hora. A hora que Jesus tinha falado, no começo do Evangelho de João para sua mãe: minha hora não chegou. Agora chegava a hora dele ser elevado da terra, a hora dele gravar no coração a nova lei do Senhor. Ele sofreu por conta disso? Sofreu. A segunda leitura da carta aos Efésios mostra o impacto psicológico desse caminho que Jesus tinha que percorrer. Ele diz no Evangelho: eu me sinto angustiado. Nessa angústia, o autor da carta aos Hebreus, Jesus elevou preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Mas em Deus ele encontrava a força, porque Deus estava gravado no seu coração. É essa a finalidade da nova aliança. Em Deus, em comunhão com Deus, nós encontramos a força necessária para a nossa vida. Força essa que
traz consigo dons necessários para nós, sabedoria, entendimento, os dons do Espírito, mas os dons que nos capacitam para a nossa vida, para sermos um sinal do amor de Deus, para sermos como Filipe e André, que motivaram os gregos, somente pelo seguimento, pela vivência de fé, motivaram os gregos a irem até Jesus. A pergunta que devemos fazer: nós somos uma motivação para os outros irem até Deus? Pela nossa vivência de fé, não só aqui dentro, mas na nossa vida no seu todo? Somos uma motivação para as pessoas quererem ver Jesus? Olha, eu observando a vivência de fé daquela pessoa, nossa, eu penso, como é bom esse Deus, como é importante esse Deus na vida dela. Será que não poderia ser na minha vida também? Ou isso me causa incômodo? Olha, se a pessoa vive desse jeito é porque sinal que ela tem muito pecado para pagar, tem peso na consciência, está buscando em Deus ali. Não, que nós sejamos como Filipe e André, uma motivação para outros chegarem até Jesus. Que sejamos motivação, nunca barreira, porque a motivação promove o encontro, a barreira faz com que as pessoas mudem o seu caminho, busquem outras coisas para preencher o seu coração, mas sempre haverá o desejo. No mais profundo da alma, sempre haverá em nós esse desejo. Queremos ver Jesus. Como vamos vê-lo? Se não o contemplarmos nos nossos irmãos, naqueles que vivem a fé conosco, que o contemplemos nas obras da igreja, que o contemplemos na criação, que o contemplemos vivo em nós, porque pela salvação, pela cruz, a nova aliança já foi gravada no nosso coração. E ao contemplá-lo, que o amemos com todo o nosso amor.